Bom, pessoal, vamos lá resolver alguns exemplos aqui, como eu comentei com vocês na sala. E não vou editar, como eu falei com vocês, vou colocar do jeito que está aqui pra gente, tá bom? Só para a gente poder estar mais alinhado para a prova da semana que vem. Então vamos lá. O primeiro exemplo é o seguinte: um fio metálico, ao ser aquecido de 100 graus Celsius, sofre uma variação de comprimento de 0,24 metros. Sendo o comprimento inicial do fio de 200 metros, determine o coeficiente de dilatação linear do material que o constitui. Então, vamos notar algumas coisas importantes aqui para a gente, tá? A primeira coisa importante que a gente tem que notar é quando ele fala isso aqui, ó. Ao ser aquecido de 100 graus Celsius. Esse de 100 significa que ele sofreu uma variação de 100 graus Celsius. Então, essa palavrinha de ali para mim, ó, esse termozinho de, vai significar que ele sofreu uma variação. A segunda coisa que a gente tem de importante aqui é que ele sofreu também uma variação de comprimento de 0,24 metros. Ele me fala também outra coisa importante, que o comprimento inicial é de 200 metros. E ele pede para a gente qual é o coeficiente de dilatação linear. Como eu peço para vocês fazerem em sala de aula, como eu pedi para vocês fazerem em sala de aula, a partir da próxima lista, eu quero que o problema fique organizado. Então, vocês vão colocar aqui os dados do problema. A gente vai chegar aqui e vai colocar os dados do problema. E depois, sim, resolver o problema. Então, quais são os dados desse problema? O primeiro dado que eu tenho ali em cima é que a variação da temperatura, o Δθ, é de 100 graus Celsius. De 100 graus Celsius. O segundo dado que o problema me dá é uma variação de comprimento. Eu tenho ΔL dele, então. É comprimento, não é área nem volume. E a variação do comprimento é de 0,24 metros. Está aqui. O terceiro dado desse problema é o comprimento inicial, o LI dele. O LI dele mede 200 metros. 200 metros. E este cara quer saber quanto que mede o coeficiente de dilatação. O coeficiente de dilatação a gente chama de letra alfa. Então, esta alfa aqui é a nossa pergunta. Então, aqui estão os dados do problema. A partir de agora, a gente pode partir para a solução do problema. A gente vai chegar aqui e vai tentar resolver o problema. Vai fazer a solução. Para resolver este problema, a gente vai usar a fórmula que tem ΔL, que a gente aprendeu em sala de aula, que é ΔL é igual a alfa, L inicial, Δθ. Nota que se eu olhar ali agora nos dados que eu extraí do problema aqui do nosso lado esquerdo, ó, se eu olhar para cá do lado esquerdo, a gente tem todos os números para substituir nessa equação. Tem todos os números. Então, vamos substituir esse número lá. ΔL. ΔL vale 0,24. O alfa é o que eu quero saber. É o coeficiente de dilatação linear. Esses nomes, repito para vocês, têm que ser decorados, os nomezinhos. Não adianta eu ter a fórmula e não saber o significado das letras dela. O comprimento inicial vale
200 metros. E a variação da temperatura é de 100 graus Celsius. Poxa, eu posso muito bem chegar aqui agora e fazer essa multiplicação aqui para começar, ó, 200 vezes 100. Posso começar fazendo essa multiplicação. Então, vai ficar assim, 0,24 é igual a alfa vezes 200 vezes 100. A gente vai escrever de jeitos diferentes aqui, mas é 20.000. Beleza, eu vou escrever tanto este termo aqui, ó, 0,24, quanto o 20.000 em potência de 10. É importante vocês fazerem uma revisão de potência de 10, isso já foi passado para vocês por mais de um professor, dá uma revisãozinha aí, porque tem que valer a pena, tá? Então, vamos ver como é que vai ficar esse cara em potência de 10. Vai ficar assim, ó, 24 vezes 10 a menos 2 aqui, do nosso lado esquerdo, igual a alfa vezes 2 vezes 10 a 1, 2, 3, 4. Então, 2 vezes 10 a 4. Como eu quero saber o alfa, eu vou deixar o alfa sozinho. Então, vai ficar aqui, alfa é igual a 24 vezes 10 a menos 2, dividido por 2 vezes 10 a quarta. Por quê? Porque tudo que estava aqui multiplicando, eu vou passar para o lado de cá dividindo. Por isso que o 24 ficou dividido por 2 vezes 10 a menos 4. Ah, e se eu fizer essa continha? Se eu fizer essa continha, vai me dar 12, porque 24 dividido por 2 é 12, vezes... Como é que eu faço a potência de 10? Copia de cima, 10 a menos 2, vezes, sobe esta potência de 10 aqui, ó, 10 a menos 4, eu vou trazer ela aqui para cima agora. Posso fazer isso? Posso, desde que eu troque o sinal do expoente. 10 a menos 4. E agora, a gente vai pegar estas duas potências de 10 e unir elas, que é conserva a base e soma-se os expoentes. Então, o alfa está me dando 12 vezes 10 a menos 6. Pode ficar assim? Pode, tá? Eu vou deixar assim e vou deixar num outro formato. Unidade de medir o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, é a unidade da temperatura que estava sendo dada no problema, estava sendo dado graus Celsius, olha lá em cima no enunciado, graus Celsius. Sempre essa unidade tem que estar elevada a menos 1. Sempre, tá? Então, essa unidade de medida, para mim, é muito, muito importante. Nunca deixem de colocar a unidade de medida na prova ou a sua questão nem será corrigida. Eu só corrijo questões que tiver unidade de medida. Um outro jeito de escrever isso, se vocês quiserem escrever ele de outro jeito, é que alfa vale... Vou correr uma casa ali de vírgula do 12, porque é mais comum na ciência a gente escrever assim, ó, 1,2 vezes 10 a menos 5, porque eu corri uma casinha da vírgula para a esquerda, vezes 10 a menos 5. Mas a de cima estava correta, a de cima não estava errada não. Tá? Unidade de medida, graus Celsius a menos 1. É que em uma questão de marcar X no vestibular, vai aparecer neste último formato aqui. Tá? Numa questão de marcar X,
muito provavelmente não vai aparecer 12, vai aparecer 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Agora, na prova escrita, pode escrever em qualquer um dos dois formatos. Tá? Esse foi nosso primeiro exemplo. A gente vai fazer outros exemplos durante essa aula de resolução de exercícios.